Oi, eu sou Vivi Garbellini. E eu sou o Vitor Vasselli. E esse é o BertaCast. Isso, estamos aqui hoje com o Emílio Domingos para falar um pouco sobre a importância de documentar tanto festas, momentos históricos, né, a partir da produção cultural nacional, seja com a Chic Show, seja com o Black Hill Black Power, né, e outras produções do Emílio que olham para essas trocas culturais, não sei se preferencialmente para a cultura negra, mas essas que a gente está conversando aqui com um recorte bem específico de cultura negra, né, e saber um pouco ali do Emílio como foi produzir essas produções, como foi olhar academicamente para esse recorte, né, e chegar nesses bailes, chegar nessas produções, principalmente pela visão antropológica que você tem, né? Como é que esses recortes chegaram, se a academia chegou primeiro, se o documentário chegou primeiro. Obrigado pela sua presença, Emílio, alegria ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. O documentário chegou antes, o cinema chegou muito antes da antropologia na minha vida. Sempre vi filmes desde adolescente, era louco pro cinema brasileiro, particularmente, curiosamente. Ficava pensando muito em ver filme brasileiro no sentido de aprender sobre história, sabe? Sempre gostei muito de história e tinha um pouco esse sentido para mim. Não me imaginava fazendo filmes, era algo muito distante da minha realidade, né? E então eu comecei a trabalhar no cinema como pesquisador, né? Minha entrada no cinema foi como pesquisador porque tem caminhos paralelos aí, né? Primeiro, eu estava na universidade e descobri a Mostra Internacional do Filme Etnográfico, né? Uma mostra de documentários que eu fui, assim, de rato da mostra no primeiro ano até curador anos depois, assim. A mostra durou 15 anos e a minha grande mestra, essa pessoa que dirigia a mostra, que era uma professora da UERJ, Patrícia Montemor, uma das pioneiras da antropologia visual no Brasil. Quando eu vi que dava para juntar antropologia e cinema, as coisas começaram a fazer sentido realmente na minha vida. Eu tinha ido fazer ciências sociais, né, e tinha abraçado a antropologia, mas eu sentia assim um gap, era algo que me incomodava muito, como as pesquisas não chegavam nas pessoas que eram filmadas, né, ou filmadas é ótimo, né, pesquisadas. Então, esse abismo, né, entre universidade e sociedade, isso me incomodava muito, e eu vi no audiovisual uma possibilidade de um diálogo mais sincero, mais honesto ali. Parecia que a gente estava meio encastelado, né, as pesquisas, a gente estava comentando sobre a sociedade, sobre os outros, e a sociedade não estava ali com a gente, né, dava uma sensação muito estranha. E eu comecei a quase que paralelamente trabalhar. Quando eu me formei, eu fiz um curso com a Patrícia Montemor, um ateliê de cinema e antropologia com Marc Piot, e Patrícia Montemor, Marc Piot, um antropólogo francês que tinha trabalhado com Rouch, que é uma figura que foi muito importante na minha vida também. Ambos faleceram há pouco tempo, e o ateliê livre de antropologia e cinema da UERJ é algo que era libertador, assim, no sentido de aprender sobre cinema e sobre antropologia de uma forma muito ampla, e era incrível o olhar da Patrícia, no sentido de que ela era uma pessoa muito democrática, que qualquer pessoa podia fazer o curso, basicamente, essencialmente, né? Até pessoas que não eram ligadas ao UERJ, pessoas que não eram da área de antropologia, ela realmente abraçava, ela queria que o conhecimento circulasse. Então, eu tenho essa formação que vem da área de antropologia visual, e paralelamente, quando eu acabei de me formar, eu fui convidado para trabalhar num filme como pesquisador, que era o Pierre Fatumbi Vergier, da Conspiração Filmes do Lula Buarque de Holanda, com quem eu trabalhei muitas vezes depois. Então eu entrei como pesquisador, era uma experiência que ia durar 3 meses, durou acho que 2 anos, e mal tinha acabado o Pierre Fatumbi Vergier, o Lula já tinha me convidado para trabalhar no Filhos de Gandhi, que era o filme seguinte, era sobre o cinquentenário do Faustin Filhos de Gandhi, em 99, e aí eu não consegui voltar para a universidade. Quando eu vi aquele trabalho tendo resultado de um filme, né, essa imersão
de trabalho de campo, né? Fazer trabalho de campo nos filmes, né? E ficar lá no Gandhi, em Salvador, conhecendo os fundadores dos Filhos de Gandhi, a história do bloco, pesquisar a obra do Pierre Verger. Eu fui abraçado nesse filme do Gandhi, eu já era assistente de direção também, pesquisador, então eu ia fazendo os meus primeiros filmes no caráter acadêmico lá na UERJ, no Ateliê Livre de Cinema e Antropologia, curtas, né? Que eu nem fiz circular muito, enfim. E, paralelamente a isso, eu ia trabalhando nesses documentários da Conspiração Filmes do Lula Buarque, que era uma estrutura absurda, filmava assim película e você tinha bastante tempo para pesquisar e para desenvolver os projetos. E aí eu fui voltar a fazer, voltar formalmente para a academia, 20 anos depois, 2017, num curso que é o Programa de Cultura e Territorialidade lá da UF, que é um curso transdisciplinar, que é muito interessante e que também tem um diálogo muito grande com a sociedade, com a rua, assim, sabe? Que eles respeitam muito a experiência que você tem, né, de pesquisa, ou seja, o campo que você tem, até para além da universidade, a vivência, né, as experiências de vida. E eu estava fazendo na época, eu fui lá passar um filme que era o LAPA, meu primeiro longa sobre hip hop lá no Rio, sobre a Lapa, né, a Lapa como epicentro da cultura hip hop. E achei incrível, né, as perguntas e o olhar das pessoas sobre o filme. E aí eu tomei coragem, que um amigo meu que estava fazendo, tomei coragem para fazer a prova. E aí quando eu entrei, eu estava filmando, pesquisando o Favela é Moda, né, era o meu quarto longa. E eu já estava uns 2 anos fazendo pesquisa e filmando, então eu propus que a minha dissertação de mestrado fosse uma etnografia do processo de filmagem e que acabava sendo também uma etnografia da agência de modelos Jacaré Moda que eu estava filmando. Não sei se eu te respondi, porque eu abri janelas e tentei fechar aqui. Não, acho que é maravilhoso, porque conecta com várias outras coisas que a gente vai te perguntar daqui a pouco, mas uma das principais é essa ideia de expandir a universidade para fora, né, e valorizar outras formas de conhecimento, como a própria vivência, né? Então, existe um conhecimento acadêmico, que é super válido, mas existe uma academia que ainda não alcançou um conhecimento que é acumulado em vivência, na maioria das vezes, né? Então, é uma cultura oral, ou é uma cultura de encontros ali em algum lugar, que depois se extingue e a gente perde. E eu acho que um exemplo clássico disso, talvez, seja o Zi Cartola, que durou ali 2 anos e mudou. Tão intenso, importante. Exatamente. O filme o livro do Maurício, né, sobre o Zi Cartola, que é incrível. É lindíssimo, né? Então ali era um bar que durou 2 anos e mudou a cultura e a produção musical nacional a partir do encontro de pessoas, né? Então acho que é bem por aí. Quer perguntar? E eu acho super importante, né, a gente reconhecer o valor da academia, da universidade. Sou muito grato aos meus mestres da antropologia, né, a tudo que eu aprendi sobre antropologia na universidade com meus professores, mas realmente eu sentia isso, sabe? Eu não é um discurso de negação da academia, por favor, claro, né? Claro. Mas eu acho que era necessário e sair da academia e viver essas experiências todas e para voltar. E agora eu fiz o mestrado, eu não tive pique, né? Porque quando eu falo pique é conciliar também, né, essa vida de documentarista com a academia, né? Conciliar a academia é muito difícil com outras coisas. E eu dou aula na PUC lá do Rio, né, na área de cinema, né, no estudos de mídia que chama. E gosto muito de dar aula, adoro assim, trocar com os alunos, aprendo muito, me atualizo muito, então a sala de aula é muito importante também e tento fazer com que eles se desloquem pela cidade, conheçam a cidade, façam filmes, né, sobre a população da cidade, né, que eu acho importante não ficar encastelado ali, filmes sobre si mesmo, nada contra, mas enfim, os cineastas fazem
autoetnografia, etc. Enfim. Mas eu tento fazer com que eles saiam para a vida também. Eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, que eu tenho topado com essa expressão que é da autoetnografia, né, da autobiografia, da autoficção, e eu vejo uma potência muito grande, principalmente para pessoas que são de grupos subalternizados, mas eu também vejo um certo limite em falar muito sobre si, ouvindo só a si, porque pode ficar uma coisa muito egocentrada, principalmente para pessoas que já estão em grupos que são não são minorizados. Eu queria ver como que você vê essa questão, assim, que tipo de autoetnografia pode ser interessante, ou se isso, na verdade, é uma quebra do que a antropologia propõe, que é de olhar para o outro. Eu queria saber um pouco. Eu acho que pode ser muito interessante a autoetnografia, a autoficção, etc. Isso acho que tem mais a ver comigo, né? Com essa necessidade, essa busca pelo outro, para aprender, conviver. Eu sou uma pessoa muito tímida, então isso me dá muito prazer, assim, sabe? Eu quebro muitas barreiras, né? Eu digo de forma subjetiva mesmo, né? Eu não tenho nada contra a autoficção, a autoetnografia. Acho que trazem experiências muito densas, muitas vezes, né? Muitos desses filmes, né? Para se refletir, para se pensar, né? Mas eu gosto de ir ao encontro do outro, né? E é curioso, né? Você chegou a mencionar um pouco, né, sobre esse meu interesse, sobre a história da cultura negra. Eu acho que quando eu faço isso, eu estou falando do Brasil, né? Do Brasil contemporâneo. Eu sou uma pessoa negra. Eu acho que na história, né, desse país, enfim, você citou, exemplificou o Zé Cartola, e tem uma questão muito curiosa, porque o Cartola é uma grande referência para mim, assim, sabe? O fato dele ter gravado o primeiro disco já quase com 70 anos é algo que me revolta, assim, sabe? Me dói. E, de certa maneira, essa minha motivação para filmar e para registrar, né, para contar essas histórias, vem dessa admiração, né, pela obra do Cartola, pela obra, enfim, de tanta gente, né? Pela obra do Cebolinha, do Gambá, do Auri, né, do pessoal, estou falando dos Garotos do Passinho, o pessoal do hip hop, que é da minha geração. Eu acho que são grandes artistas e seria difícil não ter feito esses filmes, sabe? Porque eu tenho um interesse real pelo processo de criação deles, por eles, né, enquanto criadores, né, enquanto construtores de estratégias, né, para se tornarem criadores, artistas, que a gente sabe o quanto é difícil, né, nesse país particularmente. Então é algo que eu deixo de registro, de documento. Eu nunca pensei nos meus filmes como algo educacional, sendo bem sincero. É curioso até. Eu sempre vi os filmes mais como registros, como documentos mesmo, sabe? Como uma forma de compartilhar experiências que podem ser inspiradoras e que, de certa maneira, também promovem o reconhecimento daquelas pessoas, né? Eu acho que documentar é isso também, né? Valorizar, reconhecer, imortalizar. E eu fico muito feliz quando eu consigo fazer um filme, quando eu consigo contar essas histórias. Me dá um certo alívio. É tudo muito desigual, né? O jogo é muito desigual, né? Quando a gente para e pensa, né, numa construção de uma memória da história negra, né, e da cultura do negro no Brasil, né? Muito, né, do que vem é a partir de uma história oral, né, que foi promovida, até foi uma estratégia, né, para manutenção, né, e foi a tecnologia possível, né, para se contar essas histórias, para a gente saber dessas histórias. Mas sendo uma pessoa dessa geração do audiovisual e que tem a felicidade de viver uma revolução tecnológica que permite que eu possa filmar com câmeras mais acessíveis, que eu possa ser cineasta, né, sem ter que ter película, uma equipe enorme, um orçamento gigantesco, enfim. Eu me sinto muito grato por isso, né, porque o cinema é uma ferramenta de mediação minha com o mundo, assim. É o que me dá vontade de viver, de descobrir essas novas histórias. Eu não consigo parar de pensar em coisas
para registrar, sabe? É o que me motiva, o que me move a trabalhar e fazer documentário, enfim, penso nisso 24 horas por dia, é um absurdo, assim, o quanto também não consigo desligar, mas isso me dá muito prazer. E quando você escolhe um assunto, você não está escolhendo algo que é passageiro, né? É algo que requer um tempo e uma construção de uma relação que muitas vezes dura muito tempo, né? O Black Hill, Black Power é resultado de 10 anos de pesquisa e de relação até conseguir o financiamento para fazer o filme. Enfim, não desistir disso é também algo que tem a ver com acreditar na importância disso, né? E de dedicar tempo a isso, né? Para imortalizar isso, essa história do Filó, que é a vida, né, de Dom Filó, com a importância do movimento Black Rico, o que era assim, a falta de conhecimento das pessoas de algo que foi tão importante e significativo para a história brasileira contemporânea, assim como a Chic Show, né, que havia uma memória afetiva, coletiva muito grande, mas que era de difícil transmissão para uma nova geração. Sim. E até mesmo haviam poucos documentos, né, poucas imagens sobre o período. Então construir essa memória coletiva, né, com essas pessoas, né, é muito importante, né? E aí eu fico muito feliz quando os filmes estão prontos e essas pessoas se veem nos filmes, elas se reconhecem nos filmes. Essa é a coisa que mais vale a pena, né? É a coisa que realmente é compensadora. Eu estou fazendo, não posso nem falar, eu vou falar em off depois. Mas eu vivi uma situação essa semana retrasada com o Luizão da Chic Show, que eu estou fazendo um filme, e tem imagens dele, né, fotos dele pessoais, e ele falou, nossa, eu vou fazer porque eu confio muito no Emílio. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Uma figura como o Luizão, que é tão importante para a cultura, para a história brasileira contemporânea, assim, né? O cinema me proporciona isso, né? Me aproximar desses heróis, né? Dessas pessoas que eu admiro, né? E a pesquisa também. Isso acho que é super importante, como a gente falou, de valorizar a vivência, mas de criar documentos públicos, né? Eu acho que o documentário, o registro audiovisual cria ali um acesso de tipo, cara, esse é o Luizão, você escutou falar, agora você está vendo ele contar essa história, né? E acho que essa produção, o meu olhar no final das contas é voltado para a cidadania, né? E aí tanto o hip hop como a cultura negra dos bailes, como o forró com Luiz Gonzaga aqui em São Paulo, todas essas coisas. Para mim, o que o Emicida costuma dizer de meus discos foram os livros, cara, é muito verdade, assim, sabe? Eu cheguei, vários assuntos, eu brinco que qualquer assunto que você me perguntar, eu tenho uma música antes de um livro, sabe? Então, porque a minha família fazia, como é que chama, meu Deus? Agora seresta. A minha família era seresteira em Natal. Então, tinha uma ideia de roda de violão, de pesquisa de música e de outras coisas que ficaram comigo, né? Isso me leva até para os vinis que eu herdei da minha avó e que eu já pesquisava música e aí fui entrando, conhecendo as lojas de disco daqui, conhecendo de São Paulo. Foi aí que, por exemplo, os bailes chegaram para mim, assim. O baile black mesmo numa festa de hip hop que era contemporânea minha em Natal e aqui, né? Mas isso eu acho que reforça o que você falou de, cara, foram 10 anos para fazer esse filme, construindo relação, vivendo junto com aquelas pessoas, né? Pensando junto, dizendo, cara, agora acho que vai rolar, a gente construiu e tal. E eu acho que seus documentários são muito educacionais porque eu vejo o seu zelo na produção, cara. Chic Show, você botar um neto pra ouvir, é lindo demais, cara. E deixa explícito que eu quero apresentar isso para uma nova geração. E eu quero que o avô apresente. Não sou eu que vou apresentar. Eu vou criar a possibilidade de que isso aconteça, sabe? E no Chic Show, por exemplo, né, eu tive a impressão, não sei se isso aconteceu, você pode confirmar. Eu acho que o Black Hill, Black Power, ele se fecha mais em quem participou do baile ali. O Chic Show, ele expande mais. Então a gente vai para cabeleireiro,
a gente vai para loja de disco, a gente vai para... Ele leva você pela cidade de uma forma mais ampla ali, né? E isso eu acho que mostra possibilidades, sabe? Documenta possibilidade. Você pode ser o Nelson Triunfo na Chic Show, você pode ser o Luizão que está produzindo, você pode ser o DJ, você pode ser o cara que depois teve uma loja pela necessidade da festa que estava rolando ali, e mostra a potência desses movimentos culturais, sabe? De trazer vidas, né? E eventualmente até produções como a sua, como você disse, cara, me impactou, eu sei a relevância dessas pessoas e eu quero que outras pessoas saibam, né? Então, isso pra mim, que vivi o Hip Hop em Natal, vivi aqui parte do que é contemporâneo, né? Seja Sintonia, seja Discopédia, que foram lugares que, assim como a Chic Show, acolheram migrantes nordestinos que compartilhavam de valores e de histórias ali. Então, é isso, eu conheci essa galera pelos seus documentários. Eu conheci Dom Filó pelo Black Hill Black Power, mas também por causa da movimentação que gera em torno de um documentário como o seu. Ele foi fazer o Sesc em primeira pessoa e eu encontrei ele lá. Eu e a Vivi estava lá também. E a gente conversou com ele, ele falou do Afrochim, falou de coisas que chegavam no Porto e tal, contou a trajetória dele com o Ministério e outras tantas coisas, que quando eu vi eu falei, cara, é isso que eu quero fazer com direito, é isso que eu sempre busquei fazer com direito. E pessoas que não são advogadas fizeram, sabe? Tem um exemplo muito engraçado que eu acho que é dessa força, que é do documentário do Doutores da Alegria, que antes... Da Mara, né? Antes de fazer direito eu entrei em medicina e saí. Mas uma das coisas que me impactaram para levar para medicina era Doutores da Alegria. Aí depois eu disse, não são médicos, olha só, mas estão fazendo mais medicina do que muitos médicos, né? Então curando pessoas e etc. Então acho que isso volta para essa importância da vivência, assim. E eu acho que não só o documentário ser pensado como um produto educacional, né? Mas você valorizar a vivência, essas trajetórias, dá uma possibilidade educacional imensa. Que a gente aprende com essas pessoas conversando, né? Assim como a gente está aprendendo várias coisas aqui, te ouvindo, sabendo da sua trajetória e afins. E acho que conseguir, com as tecnologias de hoje, criar imagens públicas dessas pessoas ou reapresentá-las é algo que os documentários fazem e que é lindíssimo, assim, né? Mais do que a gente se autorreferenciar, a gente conseguir colocar outras pessoas na roda, né? Justamente a ideia da gente é trocar mesmo, assim, né? E eu acho que isso que o Vitor fala de educacional não é algo como pedagógico ou como a gente vê como os estilos de documentário que talvez até sejam um pouco ultrapassados. É no melhor dos sentidos e é muito da educação que a gente quer, da academia que a gente quer, da intelectualidade que a gente quer, que é antidiscriminatória, né? Que é deliberadamente antirracista e tudo mais. E eu queria só puxar um assunto que, assim, quando a gente está ali no ambiente de mestrado, doutorado, a gente acaba aprendendo palavras muito grandes e tal, e o nosso esforço é de buscar outras palavras para falar com mais pessoas. Mas um conceito que a Sueli Carneiro fala bastante, há bastante tempo, é o de episteminicídio, né? Dessa morte, desse assassinato, de epistemologias que são diferentes das que às vezes a gente está acostumado. Então, quando você está falando disso, né, da potência da história oral e da documentação disso, eu penso muito nessa questão de como é um movimento de resistência também registrar e divulgar o que foi registrado e de continuar isso tudo, de não desistir do documentário, porque existe todo um projeto para que isso não aconteça, né? Então eu acho que eu mesma me enrolei para falar a palavra, é uma palavra muito grande, mas que eu acho que ela precisa ser lembrada como algo que a gente não quer fazer, né? Como academia que a gente não quer, que apague outros jeitos de perceber o mundo, outras cosmologias, outras cosmovisões. E eu lembrei da palavra roda, porque a Yasmin Tainá falou numa entrevista que ela achava que a melhor tecnologia que já tinha inventado, assim, africana, é a roda, né? Ela faz uma brincadeira com o que é essa tecnologia e como muda tudo se você pensa a partir de roda, e muda também o jeito que você filma as pessoas, né? É muito mais dialógico, é muito mais aberto e se preocupa muito mais em como essas pessoas estão se reconhecendo.
Pois é, você mencionou essa cena da Chic Show, né? Do Chic Show é feito de propósito mesmo, né? A gente pensou, como é que ele vai ficar à vontade para contar essa história? Essa cena já aconteceu várias vezes, possivelmente. Vamos reproduzir essa cena, né? Dele contando a própria história para o filho e para o neto. Sim. Né? E é curioso, né? Porque ele está contando uma história que tem 50 anos, né? Não é uma história curta e rápida, né? E realmente a gente demorou 2 dias filmando, né? Ele contando dias inteiros filmando. Ele contando, tentando sintetizar os 50 anos ali em 2 dias. E tem aquele quadro que é um pouco uma forma dele ter organizar ali, né? Uma linha do tempo, né? Mas acho que a gente traz esse filme, esse momento do filme, por exemplo, é uma valorização grande da história oral, né? A experiência eu tenho me preocupado muito, né, com essa questão da memória nos últimos anos, nos últimos filmes mais recentes. No início eu estava ali filmando o contemporâneo, né? O hip hop acontecendo, o passinho acontecendo, as barbearias. Mas de um tempo para cá eu comecei a pensar, nossa, essa geração dos anos 70 é tão importante, né? Eles fizeram tantas coisas assim incríveis e não existe registro sobre isso, né? É a geração do Cartola, né? O Cartola nos anos 70 estava ali ativo, sim, enfim, né? Ele, óbvio que ele tinha outra idade, né? E essas pessoas que eu estou falando eram jovens, mas enfim, mas o Cartola estava atuando ali nos anos 70. Então é importante contar essas histórias, né, que não foram contadas nesse período, né, que não foram registradas. E eu tenho me dedicado muito a isso ultimamente, né? Estou fazendo um filme sobre o Wildon, o disco dele está fazendo 50 anos, né? O clássico Na Rua da Chuva na Fazenda. Estou fazendo um filme também que é o Afro Sambas, sobre o disco do Baden e do Vinícius, de 66. Tem um que foi um convite, mas que eu certamente faria, que é mais ligado ao contemporâneo, mas eu nunca poderia imaginar que eu faria, que esse filme para Netflix do Vinícius Júnior, né? Tocou dirigindo, né? com o Andrusha Washington, vai ser lançado agora em março, que é poder acompanhar um jogador, que é a vida de um jogador de futebol brasileiro no exterior, no Real Madrid, né? Que está vivendo uma ebulição, né? Um ano na vida desse jogador, né? Que é um presente, né? Poder acompanhar algo assim tão representativo do que é o brasileiro, né? O futebol, né? E pensar o futebol nos tempos atuais, o que é que ele se tornou, quais são as relações que estão envolvidas, o que é ser um craque do futebol no mundo contemporâneo, né? Nossa, eu falei 3 filmes, né? Tem um que eu não posso falar. Uma série que eu não posso falar. Eu tive no lançamento no Rio do Afro Sambas, né? Do Baden e do Vinícius. Que legal. E eu fiquei... É um disco que eu adoro, né? Eu adoro o Vinícius, eu adoro o Baden. Vi o Baden em Natal, num projeto que chamava 6:30, que era um projeto cultural também, que levava a galera ao teatro para ver grandes nomes da MPB. E eu vi o Baden uma vez na vida com 11 anos, porque meus pais me levaram para 6:30. Então, pouco tempo depois, ele veio a falecer e tal, e não tive mais chance de ir para um show, né? E isso, eu fui resgatar parte da história do Baden com o seu documentário, mas também com o verso dos discos, né? Que contam histórias, tem sempre um crítico musical ali escrevendo, trazendo alguma coisa. E retomando aquilo que a gente falou, da importância da oralidade, afins, uma coisa que me tocou muito no Afro Sambas foi também a sua perspectiva de expandir ali o horizonte, não falar só com a família do Baden, com a família do Vinícius. Você vai nos terreiros ou acompanha ali um pouco desse processo. E essas temáticas ganharam muito o debate público nos últimos anos e têm suas vozes próprias, né? Então, se há 20 anos atrás, que meu Deus, 20 anos atrás é 2000, não, 40, 50 anos atrás, a gente tinha o Vinícius e o Baden com Afro Sambas quebrando essa barreira e levando essa temática
para mais pessoas, né? Hoje a gente tem nomes que falam especificamente sobre esse tema e tem vivências inseridas em regiões de matriz africana e que estão no debate público. E a minha esposa, ela participou de uma pesquisa que era de racismo religioso no Brasil. Então, foi um pouco de me aproximar dessa temática através dela, né? Ela atuava num mecanismo internacional que estava preocupado com essa temática. Mas um ponto que eu achei super interessante é que a todo momento no documentário alguém faz: eles são músicos, eles não sabiam nada de terreiro. Eles estavam lá para conversar, né? E tá ali na presença, ou entender ritmicamente como é que isso acontece. Eu acho que isso é uma preocupação também, né? De trazer outras vozes, né? E trazer outras leituras que são específicas ali da temática que está sendo abordada. Eu queria saber de você se isso foi uma coisa que surgiu das pessoas, né? Ou se já foi algo que você foi olhando para dizer, cara, a gente vai ter que olhar com um pouco mais de atenção para afro-sambas não são sinônimos de vivência de terreiro, é uma questão musical, um recorte musical, como é que foi esse processo? Eu acho que a gente tinha que saber como é que foi construído o filme, né? E isso o filme é um ótimo disco, né? Isso tem a ver com o processo deles, né? A gente foi descobrindo o processo através dessas múltiplas vozes, né? Seja o mestre Geni da capoeira lá de Salvador, que disse como é que foi o processo, a pesquisa do Baden, a relação dele com o terreiro, né? E com a própria capoeira e com a cultura afro-baiana, né? A esposa do Baden conta como foi. As pessoas falam sobre o Vinícius também, né? Que quando ele foi conhecer a mãe menininha do Gantuá, através da viúva, né? De uma das viúvas, e havia um interesse muito grande pela música, né? Eles, enquanto compositores, né? Acho que tem uma influência grande aí também da obra do Caymmi, né? Acho que isso é até uma questão que eu acho que é importante pensar. Acho que eles gostavam muito de Caymmi. Isso não foi dito, ninguém disse assim, né? Diretamente, mas sinto que sim. Isso é até interessante, porque, de certa maneira, esse universo estava ali já no Caymmi, né? O que eles fizeram foi atualizar e trazer muito mais elementos, né, musicais, né? Acho que a percussão do terreiro entrou, né? Os temas também, né? Entraram na música brasileira com mais força, né? Então eu fui em busca do processo, eu fui atrás. Isso é muito difícil de ser feito, é um filme que é muito difícil pelo fato de ter poucos registros, né? É um filme que é um disco de 66, né? Uma pesquisa histórica, quase arqueológica, né? De achar, né, pessoas que estavam ali nas gravações, como é que isso repercutiu na época, né? Como é que isso repercutiu na Bossa Nova, por exemplo, né? Que é uma escola que o Vinícius de Moraes veio, né? Quais são as bases, as fontes de cada um, né? Quem era Baden Powell, quem era Vinícius. Tem algo que me chama muita atenção nesse filme, que é o fato de trazer o Baden Powell para um documentário, para o cinema, porque é um músico tão genial, tão fora de série. A gente conhece muito do Vinícius, muitos documentários foram feitos sobre o Vinícius. Sim. E é uma figura incrível, né? Maravilhosa. Mas o Baden, pouco se fala do Baden, é um gênio, assim, sabe? Realmente. E eu fiquei muito feliz também de descobrir, né, o Baden, né? Conhecer mais sobre o Baden nesse filme, sobre o método de pesquisa dele, né? De violão, até mesmo essa construção, né? De juntar a música sacra barroca, cânticos gregorianos, com o cântico do candomblé, né? De achar essa semelhança, de ouvir, ter essa sensibilidade, de pesquisar, enfim. E a gente vai revelando, né, esse trajeto, essa pesquisa de ambos, né? Esse amor, né, deles por essas manifestações, né? E como é que isso gera algo novo e rico, né? E que marca tanta gente. Eu acho que o Afro Samba, o disco, tem uma particularidade. Talvez ele não tenha sido
o mega sucesso, né, de vendas, mas ele é um disco que influenciou muita gente, né, que ele marcou, que ele dividiu, realmente, é um divisor de águas. E a gente mostra também isso, né, da importância disso, desse trabalho, né, de acreditar numa coisa que você se interessa profundamente, pesquisa, né, são grandes pesquisadores, e de aprofundar nisso para construir algo, né, e que muitas vezes talvez as pessoas associem, né, a carreira artística com o sucesso de vendas de discos e etc. E não, esse disco não foi um sucesso de vendas, sim, mas, do ponto de vista artístico, é uma grande realização, sim, né? E é um disco que fica até hoje, né? São 60 anos depois, e as pessoas estão se emocionando, se envolvendo com uma obra que foi muito difícil de ser realizada, foi muito árduo, né? E a gente mostra também isso, né? Que existe também uma glamourização, né, do artista, e a gente mostra o quanto é difícil, o quanto tem um labor, né, o quanto tem um trabalho deles para conseguirem gravar esse disco, o esforço que foi, né, quase operários ali, no sentido, né, de construção da obra, da gravação, das dificuldades, sim, né, enfim. O estúdio com água. A gravadora que era muito nova e que não podia distribuir muitos discos, que acabou durando pouco tempo, só 3 anos também, que tem, sim, a gravadora Forma, né, tem um livro incrível do Renato Vieira, que é um dos entrevistados, pesquisador incrível também, o Renato Vieira. E também isso é importante falar, né, amor? Esse filme do Afro Samba, a pesquisa do Fred Coelho, pesquisador de música popular brasileira e de arte, né, do período dos anos 60, muito bom, né? Tem um livro sobre a Lélia de Sica, tem um trabalho muito interessante. O Chic Show, nem sempre eu faço as pesquisas dos meus filmes, né? O Chic Show é uma pesquisa do Felipe Choque, do Guilherme Botelho, que enfim, também estão no Enigma da Energia Escura, né? São pessoas que eu conheci no Enigma da Energia Escura. E, enfim, eu fiz o Black Rio, eu faço de muitos dos meus filmes, mas esses, por exemplo, não. Eu acho importante citar também e valorizar, né, essa importância da pesquisa na construção dos filmes, né, dos documentários, né, e acho que até dos discos, no caso do Baden e do Vinícius, sim, que acho que isso fica gritante, né, quando você vê o filme, você fala, uau, nossa, que trabalho que eles tiveram. Então, é isso, eu acho importante esse reconhecimento, né, e essa valorização do processo de pesquisa também para os filmes, seja a pesquisa de conteúdo, seja esse trabalho de campo em que você vai conhecer os personagens, seja essa pesquisa de imagem de arquivo, né? No caso do Black Rio foi um esforço hercúleo para conseguir, né, 155 fotos para estarem no filme, conseguir aquelas filmagens de baile dos anos 70, coisa muito difícil, muito rara. Quem produzia aquelas imagens não eram as pessoas que estavam no baile, né? Enfim, tem uma imagem que é da Alemanha, tem uma imagem que é da Rede Globo, a matéria da Rede Globo não era uma matéria elogiosa ao baile, enfim, tem uma série de questões, mas você vai ali escavando, né? A pesquisa de imagem do Black Rio é do Antônio Venâncio, né? Com uma participação grande minha também, não vou me ausentar nesse caso, porque o Black Rio Black Power ele surge a partir de um convite que eu recebi do Museu da Imagem do Som do Rio, tá, que era para fazer uma pesquisa sobre a história do baile no Rio de Janeiro. Esse novo Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro, que é quase folclórico já, né? Que tem mais de 10 anos já isso, e que vai ser em Copacabana, mas eles não inauguram o museu. E aí eu estava filmando o Batalha do Passinho na época, e eu recebi esse convite para fazer essa pesquisa e percebi que havia uma lacuna enorme nesse período dos anos 70, né, a origem ali dos bailes, né, da tecnologia dos bailes. E eu falei, nossa, eu tenho que fazer um filme sobre isso o mais rápido possível. Não poderia imaginar que ia demorar 10 anos de ser rápido possível, mas foi possível. E que bom que está pronto. Mas é isso. A pesquisa sempre tem uma grande importância nos meus filmes, na construção dos filmes, sabe?
porque eu valorizo muito, para além da questão do conteúdo, é a forma como eu vou filmar, né? E para achar a forma, eu tenho que conhecer as pessoas que eu vou filmar para entender como é que vai ser o filme, né? Você mencionou a coisa do Black Hill, Black Power. É um filme que a gente vai para o baile, né? A gente leva as pessoas 50 anos depois para uma quadra, um ginásio onde acontecia o baile. E essas são as memórias afetivas do baile, né? História oral pura, assim, né? Naquele espaço, eles lembravam das coisas que aconteciam naquele espaço, né? Que muitos não iam há 50 anos naquele lugar. Então tem esses recursos que você vai criando a partir da pesquisa, né? Vira um recurso de linguagem, de narrativa, né? Então cada filme tem um jogo, né? Que você vai pensando, vai construindo, né? O Deixa na Régua, eu gosto muito desse exemplo, é um filme observacional, um filme sobre barbeiros na periferia do Rio de Janeiro, né? Nas favelas do Rio. Periferia e favela, né? Enfim, as favelas nem sempre estão na periferia do Rio, tem favela no centro, enfim, na Zona Sul. E aí é um filme que é todo observacional, que eu vou com a câmera e fico ali filmando as conversas entre os barbeiros e os clientes, né? Sim. Mas aí tem toda uma construção de relação para eu poder estar ali com uma câmera filmando essas conversas íntimas e etc. Não foi da noite para o dia, não cheguei lá um dia com uma câmera e saí ligando, enfim. E eu via como linguagem interessante para o filme ter essa espontaneidade e ter essa relação entre cliente e barbeiro mais direta. Eu já era um corpo estranho ali. Imagina se eu ainda vou entrevistar alguém ali dentro daquele espaço. Ia cortar e interromper o sinal, né? A comunicação, né? Que acontece ali, que é tão fluida e tão interessante. Então você vai pesquisando e vai construindo as linguagens a partir também da pesquisa. E essa decisão de ser mais observacional foi então durante, assim... Durante a pesquisa. Durante a pesquisa. Sim, porque eu ia nos salões e ouvia e via as pessoas falando as coisas mais incríveis do mundo e eu ficava pensando, nossa, é incrível que ainda exista um espaço onde as pessoas semanalmente se encontrem e falem sobre os mais diversos assuntos, né? Na era da internet, as pessoas estão no presencial falando sobre tudo que é importante para elas, né? E aí eu percebi que o salão era um desses espaços. E eu falei, nossa, vamos ver o que esse jovem de periferia está pensando, falando, o que é importante para ele, né? Através dos salões a gente faz essa imersão nesse universo, né? Sim, e o que eu queria saber também um pouco, você tocou nessa parte de pesquisa, né, e de uma equipe, que eu acho que isso é uma coisa que a divulgação, não necessariamente dos filmes, mas do mercado de cinema, de audiovisual, não fala tanto, né? Tipo, cara, você fez a pesquisa com... Eu, revendo o final do Chic Show, hoje tem pesquisa de imagens, pesquisa, né, da temática ou da música ali específica, né, como tem também no Enigma, né, tá separadinho também, quem fez a pesquisa de cada coisa. Pesquisa de conteúdo já. Exatamente. Né, então, você veio dessa fonte, né, como você falou, as primeiras você atuou na pesquisa. Eu acho que continua atuando. Adoro pesquisar. Para mim, me ajuda a pensar os filmes. Sabe? Sim. E eu acho que o Mistério do Samba ou a Chic Show também, como você falou, tiveram esse resgate, essa preocupação de tipo, cara, quantos arquivos, que eu acho que em outros também, né, como o do Black Hill ou do Afro Sambas, que é esse álbum imenso, todo mundo conhece, deseja ter na sua coleção ou precisa conhecer se não conhece, né? Mas você foi até os lugares, você falou, você foi atrás do terreiro, né, que estava ali próximo com a mãe menininha, você foi conversar com as famílias, você foi até o espaço do baile. Eu achei lindo no Black Hill montar o paredão, tipo chegar o caminhão, descer, passar as fitas, passar a tinta, né, que era uma parte de um processo ali que eventualmente quem ia no baile não via. Né? A pessoa foi 20 anos no baile e nunca viu o paredão ser montado. Né? Então, acho que
essa pesquisa e a preocupação de transformar essa pesquisa em linguagem, né, audiovisual, para que a pessoa olhe e diga, caramba, os caras estão mostrando antes do baile acontecer, né? E viveram um pouco disso para saber a relevância de mostrar isso, né? Então, queria saber um pouco de você como é que é montar essa equipe. Se você monta, se essa equipe já vem pronta. Equipe de pesquisa ou Isso. equipe... Então, a equipe não vem pronta, a gente monta geralmente, né? São pessoas que eu gosto de trabalhar. E cada filme acho que também tem uma... eu gosto muito de fazer pesquisa, mas quando eu não consigo, né, quando os projetos não me permitem que eu faça, porque ou por uma questão do tempo, ou porque eu preciso me concentrar, né, ou num roteiro, ou na direção, enfim, eu sempre trago pessoas de confiança, que são bons pesquisadores, que eu acredito que eu gosto do trabalho e que eu tenho uma troca, assim, né, acho que isso é muito importante, né. Não só o fato das pessoas fazerem a pesquisa, mas delas conseguirem comunicar a pesquisa e passar as informações e as minúcias, os detalhes, né, das coisas que não são exatamente o conteúdo, mas fazem parte, né, da construção de um filme, né, das relações, quem são as pessoas que você vai filmar, como elas são, etc. Então são pessoas de confiança, que eu confio, que sei que tem a mesma paixão assim, pela pesquisa, né? É fundamental, né? A pesquisa tem que ter uma determinação, né? Ser pesquisador, você vai em busca e às vezes é tão difícil, né? Tem dias que são muito difíceis, né? Que as coisas não vêm, as coisas não acontecem e você não vê caminhos e... enfim, abrir esses caminhos para trazer, enfim, cada pesquisa tem uma história, né, e que perpassa também pelas relações que você vai construindo ao longo do projeto, né, para conseguir as informações, para ir em busca, né, das imagens, enfim, então saber fazer esse percurso, saber também que um filme não é um livro, né, não é uma tese, não é uma dissertação. Fazer uma pesquisa já também com o olhar de um filme, né? Já pensando nas imagens ou até mesmo na construção da história, né? Que está bem conectado com ideias, né, iniciais e que vai poder o pesquisador vai poder propor ideias a partir das coisas que estão acontecendo. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. E você acha que cada filme pede, assim, pessoas pesquisadoras de um jeito ou de outro? Ou uma pessoa que pesquisa pode fazer de tudo, assim, desde que faça e comunique de acordo com o que é a ideia central ali? Eu acho que pesquisadores podem fazer de tudo. A questão é as pessoas estarem abertas para fazerem de tudo, né? No sentido de, essa pesquisa não tem muito conteúdo de texto, né? Então eu vou fazer um trabalho de campo, vou ficar indo, que nem eu, nos salões, né? Indo 4 meses no salão sem cortar o cabelo, frequentando 15 salões diferentes ali para ouvir as histórias e perceber e ser uma figura exótica dentro do salão, né? E aí tem que construir uma relação com os barbeiros para que os clientes fiquem à vontade, confiem em você, entendam. Então é muito diferente de ir num arquivo pesquisar, né? Então requer uma outra habilidade, uma outra determinação também, né? E acho que tem pesquisadores que têm essas diversas habilidades, né? Outros não. Então achar também o pesquisador que tem a ver com o perfil do projeto é importante, né? Sim, eu acho que isso conversa muito com uma das temáticas que eu acho muito interessante e tá no mestrado em comunicação, ou tá trabalhando com a Vivi, que é jornalista, e ter misturado ali direito com comunicação, que é a potência de cada formato, né? Você tem ali, como você falou, um mestrado, uma tese que tem uma potência específica. Você tem um filme, um documentário que vai falar e vai impactar as pessoas. Teoricamente mais fácil de consumir, né? Você tem mais acessibilidade, mas você pode se aprofundar tanto quanto e ver que não é tão simples, né? Então, eu acho que a produção audiovisual, um documentário, ele é menos elitista do que uma tese com suas
complicações temáticas ali, os seus termos. Talvez tenha um poder de comunicação maior, né? Uhum. Acho que sim. Mais pessoas sabem decodificar, né? Sim, a gente está com o celular, todo mundo tem seu celular, ele lida com imagem, produz imagem, vídeo. Sim. Então, eu acho que produções como essas ajudam a gente, como a gente falou, a olhar para a potência da pesquisa. Eu acho que tudo o que você falou hoje, para pesquisadores que estão desesperados para fazer alguma coisa que tenha sentido na vida deles e estão olhando e eventualmente não cabe dentro da academia o que ele quer fazer, mas cabe dentro de um comentário, cabe dentro de uma produção audiovisual diferente, né, que vai estar olhando para outros critérios de pesquisa. Como você falou, o cara tem que adequar a pesquisa e comunicar ela de um jeito que seja bom para a produção audiovisual, né, que não necessariamente vai ser só texto, ou vai ser texto misturado com imagem e afins. Então, eu queria, já para a gente se encaminhar para os encerramentos, que você indicasse outras pessoas que são tanto da pesquisa audiovisual, né, ou que são diretoras e professores, como você citou no começo, 5 pessoas que estão te impactando hoje, que te inspiram a produzir mais coisas. Nossa, que surpresa! Vou pensar aqui o nome. Já tem uma figura que eu acho muito importante, que me influenciou muito, que foi o Hermano Viana, pesquisas que ele fez lá nos anos 80, 90, enfim, o cara continua pensando, escrevendo, que eu admiro bastante o trabalho. Acho que tem muitos músicos fazendo pesquisas incríveis, né? O Kiko Dinucci, por exemplo, acho um tremendo pesquisador, acho um absurdo, né, as coisas que ele tem feito. O próprio Fred Coelho, né, que eu citei, né, tem livros e tem uma pesquisa muito interessante sobre arte brasileira contemporânea. E música, quando eu digo arte, artes plásticas e música também. Deixa eu ver o que mais. Eu seria injusto, eu acho que eu vou falar uma instituição, que é a PAVIC, né, que é de pesquisadores para audiovisual. Tem muita gente fazendo muita coisa bacana, né? Deixa eu ver um quinto pesquisador. Meu Deus, tão injusto. Né? Eu acho que o Felipe Schoch e o Guilherme Botelho tem gratidão por eles, gratidão a eles, né? Por conta dos interesses, né? Eu acho muito bacana isso, assim, enquanto eles têm interesse também nos mesmos interesses que eu, né, em cultura negra, em história contemporânea, em cultura de rua, né? Acho que é importante falar disso, né? E eles têm essa vivência também, né? Eles são figuras que vieram do hip hop e que têm uma curiosidade grande sobre esse universo. Então, quando eu vi o Chic Show, eu sabia que eles não tinham ido a baile, etc. Eu falei, nossa, eles são de São Paulo, eles precisam conhecer essa história melhor e acho que eles vão se conectar muito bem com isso também, né? Eu falei, gente, façam essa imersão, que eu acho que vai ser bacana, assim, acho que tem a ver com vocês. Sim. Então é isso também, é importante pensar, né, na afinidade do pesquisador com o assunto, né? Quando você está dirigindo, você vai convidar um pesquisador, eu considero isso também, né? Analisando um pouco as trajetórias e as áreas de interesse e até mesmo os métodos de cada um. Sim. Quer fazer alguma pergunta final? Não, acho que a gente pode acabar com essa lista aí, não é uma lista definitiva, é só um convite a conhecer mais pessoas que pesquisam para audiovisual, lembrando dessas afinidades. Bom, e aí tem 2 pesquisadores que eu não posso deixar de falar, que são figuras que eu admiro, o Gigi Albuquerque, lá de Recife, que pesquisa música de periferia, e tem o Thiagson aqui de São Paulo, que pesquisa funk, né, e acabou de lançar, não lançou, mas ele acabou de defender a tese e lançou um livro. Maravilha. Tem um trabalho bem interessante. Os 2 eles atuam muito na internet, no Instagram. Sim. E trazem discussões muito importantes para a academia, questionam a academia. Sim. E trazem um pouco isso que eu chamo de cultura de rua para as discussões da universidade. Bom, é sempre bom a gente
passar essas barreiras, né? E com certeza não só os seus trabalhos, mas como parte da sua equipe, né? A equipe que você apresentou pra gente. E essas referências vão ajudar a gente e outras pessoas nas pesquisas para se aprofundar mais em música brasileira, ou como você falou no documentário do Vini Júnior, né? Olhar para um elemento cultural nacional. Eu só tenho a agradecer, para mim foi uma honra estar com você aqui. Obrigado por esse papo, obrigado pela inspiração educacional que são seus produtos e de luta por direitos e de propor uma outra sociedade que a gente precisa que aconteça, né? O quanto antes. Então, obrigado demais, Emílio, por ter conversado com a gente. Eu agradeço, assim, prazer enorme, assim, eu fico muito feliz que os meus filmes cheguem em pessoas como vocês, que têm essa sensibilidade em relação à questão da pesquisa e valorizem isso. Eu acho que é uma questão central para mim na vida, e não só a pesquisa acadêmica, mas a pesquisa mesmo, né, na vida cotidiana. Então, agradeço. Obrigada, Emílio. A gente vai seguir a nossa pesquisa e a gente leva você até onde ela nos levar.